Hoje eu quero falar de um cara do Uruguai chamado Mário Benedetti. O nome é italiano, mas ele é uruguaio da gema, nasceu em Montevidéu e é das grandes referências da intelectualidade daquele país. Um cara que tinha um espírito, uma sensibilidade social enorme, grande escritor, escrevia coisas belíssimas. Aliás, é dele uma frase que em certa medida exprime um pouco o seu posicionamento em relação à vida, em relação a tudo. Diz ele: ainda que o frio te queime, ainda que o medo te morda, ainda que o sol se ponha e se calhe o vento, não te rendas. Olha só, né? Um tributo à resistência. Esse é o Mário Benedetti. Mário Benedetti nasceu em 1930 e faleceu no ano de 2009, aos 89 anos. Né? Morreu lúcido e é um cara que lutou bravamente pela democracia, pela liberdade e pelos direitos dos trabalhadores no Uruguai. Ele e outros nomes importantes, como Eduardo Galeano, que eu já falei aqui semana passada, o José Mujica, que governou recentemente o Uruguai, o Tabarez Vázquez, que são grandes nomes aí da luta democrática, da luta pela liberdade, da luta dos povos daquele pequeno país aqui, nosso vizinho ao sul. O Mário Benedetti ele fundou um movimento em 1971 chamado Movimento de los Independentes de 26 de Março. Esse movimento é um movimento que junta-se aos Tupamaros, que é outro movimento de luta e de resistência a serviço das classes trabalhadoras. Aliás, o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, quem fazia parte dele era exatamente o ex-presidente José Mujica, né, que semana passada ele resolveu, vamos assim dizer, ele renunciou à vida política, vai se dedicar mais às questões pessoais, às questões familiares, já está muito velho, e ele optou por se afastar da política, por isso que ele renunciou ao cargo de senador da República do Uruguai, o ex-presidente José Mujica. Então, o Mário Benedetti teve que sair às pressas do Uruguai no ano de 1973, quando aconteceu um golpe de Estado perpetrado pelos militares, que naquele momento se juntaram ao próprio presidente, que tinha sido eleito um ano antes pelo Partido Colorado, que é um partido das elites, que é um partido mais identificado aí com os interesses das elites, com o capital estrangeiro, que é o Juan María Bordaberry. O Bordaberry, ele cria o Conselho de Segurança Nacional e com esse conselho vincula-se à cúpula militar, ao generalato, e que passam a comandar com mão de ferro o país. E aí você tem muita tortura, muita perseguição, tudo sob a justificativa de que era preciso defender o país do comunismo. Nós temos que entender que os golpes militares que são estabelecidos aqui na América Latina, sobretudo depois do início dos anos 60, em função, está diretamente associado aqui à Revolução Cubana de 1959, conduzida pelo Fidel Castro e pelo Ernesto Che Guevara, que não é cubano, é um argentino que foi para Cuba, que acabou se juntando aos Castros na luta por um Estado democrático e voltado para os trabalhadores naquele país. Então isso aconteceu em Cuba, então havia um temor da elite em toda a América Latina de que isso fosse também acontecer em outros lugares na nossa região. E daí os regimes militares estabeleceram-se com o argumento de que era preciso salvar o país, impedir que o comunismo tomasse esses países, né, tomasse essas sociedades. E isso aconteceu no Uruguai por 12 anos. A ditadura foi implantada em fevereiro de 1973. Alguns meses depois aconteceu o início da ditadura militar no Chile, né, a queda do Salvador Allende, que morreu no dia do golpe, e o estabelecimento do regime do Augusto Pinochet por 16 anos. Aqui no Uruguai não, foi por 12 anos e nós temos aí os militares dominando o país. A partir de 1980, o regime militar começa a fazer água no Uruguai, como em qualquer outro lugar na América Latina, por conta dos problemas com os indicadores socioeconômicos. A economia não está indo muito bem,
Com isso, os indicadores sociais eles ficam meio que comprometidos por conta dessa desaceleração do crescimento econômico. A inflação, o endividamento muito elevado fazem com que o Estado não tenha condição de assistir o povo e tampouco de estimular a economia vinculada aí aos empresários. E nesse sentido, você tem aí um processo de mobilização crescente contra as ditaduras militares na nossa região. E lá no Uruguai, isso aconteceu com o plebiscito que foi feito em 1980, porque o governo pretendia no Uruguai fazer com que o COSENA, Conselho de Segurança Nacional, se transformasse ad eterno no comitê governante da República do Uruguai. Praticamente seria uma espécie de ditadura vitalícia, né? Porque seria constitucional que o governo, o chefe do executivo no Uruguai, estivesse subordinado a esse COSENA. E o COSENA, Conselho de Segurança Nacional, ele é composto basicamente pelos militares, pelo generalato, quer dizer, o Estado continuaria sob o controle dos generais, portanto, dos militares, e com a ideologia que lhes é própria. Bom, nesse sentido, então, nós temos, além desse plebiscito, em que a oposição levou a melhor, conseguiu impedir que houvesse uma reforma constitucional, aconteceu as eleições presidenciais em 1984, com a vitória do Júlio Maria Sanguinetti. Presidente, não era propriamente um cara de esquerda, mas é um cara identificado aí com as pautas democráticas e com as liberdades individuais e coletivas. Então, a partir daí, você tem um processo de redemocratização do Estado uruguaio, tanto quanto no Brasil também vai acontecer na segunda metade dos anos 80, no Chile a partir de 1989, e aí você tem toda a região da América Latina. Na Argentina, isso também está acontecendo desde 1983, né, com Raul Alfonsín, enfim, né, o Partido da União Cívica Radical, lá na Argentina. E aí você tem, né, um processo de redemocratização na região. Então, Mário Benedetti, ele foi para a Espanha durante a ditadura militar, ficou exilado na Espanha. Antes disso, tinha passado pelo Chile, mas acho que ele estabeleceu-se mais na Espanha. E lá ficou até 1983. Retornou para, junto com os tupanaros, liderar um movimento aí pela democratização do Estado uruguaio. Então vamos ver aqui um poema do Mário Benedetti, que é um poema em que ele, como é que eu poderia dizer? Um poema em que ele faz uma apologia à liberdade. E o título é esse: Defesa da Alegria. Defender a alegria como uma trincheira, defendê-la do escândalo e da rotina, da miséria e dos miseráveis, das ausências transitórias e das definitivas. Defender a alegria por princípio, defendê-la do pasmo e dos pesadelos, assim dos neutrais e dos neutrões, das infâmias doces e dos graves diagnósticos. Defender a alegria como bandeira, defendê-la do raio e da melancolia, dos ingênuos e também dos canalhas, da retórica e das paragens cardíacas, das endemias e das academias. Defender a alegria como destino, defendê-la do fogo e dos bombeiros, defender dos suicidas e homicidas, do descanso e do cansaço e da obrigação de estar alegre. Defender a alegria como uma certeza, defendê-la do óxido e da ronha, da famigerada pátina do tempo, do relento e do oportunismo, ou dos proxenetas do riso. Defender a alegria como um direito, defendê-la de Deus e do inverno, das maiúsculas e da morte, dos apelidos e dos lamentos, do azar e também da alegria. Mário Benedetti. É isso aí.